Olá! Nosso vídeo de hoje é sobre operações com intervalos reais. Essa é a parte 2 do nosso estudo de intervalos. Na parte 1 a gente viu características, escrita, representação na reta. Então, se você não viu o primeiro vídeo, pausa esse e volta lá no primeiro. A gente vai falar agora sobre as operações entre dois intervalos reais. Então, eu chamei os meus dois intervalos reais de A e B e a gente vai realizar as 4 principais operações entre conjuntos: A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. Se você não sabe fazer essas operações entre conjuntos, pausa esse vídeo e dá uma olhada no outro vídeo onde a gente já conversou sobre essas operações entre conjuntos. Nosso foco agora é operar com intervalos reais. Quando a gente faz A união B, a gente está juntando todos os elementos dos intervalos A e B em um único intervalo. A interseção B é a gente achar um novo intervalo que represente os números que pertencem aos dois conjuntos. A menos B é a gente formar um novo intervalo no qual a gente vai tirar do intervalo A os elementos que pertencem ao B também. Seria equivalente a você pegar o intervalo A e tirar a interseção entre esses dois conjuntos. Da mesma forma que B menos A, analogamente, é você pegar o intervalo B e tirar dele os elementos que também pertencem ao intervalo A. Para isso ficar bem mais claro, vamos fazer um exemplo? A gente vai fazer considerando que os nossos intervalos A e B sejam esses dois que estão na tela. Intervalo A fechado em menos 2, aberto em 3, só lembrando que isso significa que o menos 2 pertence ao A e o 3 não. Fechado em menos 2, aberto em 3. Intervalo B de menos infinito a 0, fechado em 0. Isso significa que no conjunto B estão todos os números menores ou iguais a 0. A gente vai fazer as 4 operações representando esses intervalos e essas operações na reta real. A visualização fica mais fácil, a gente vai conseguir enxergar os intervalos, os novos intervalos resultantes das operações e depois a gente vai usar a escrita de conjuntos e de intervalos para dar a resposta. Então, vamos começar a fazer para que tudo isso se esclareça e a gente consiga enxergar direitinho o que é o que. Eu coloquei aqui na tela 6 retas reais. Uma para a gente representar o intervalo A, uma para o B e 4 para a gente representar essas 4 operações. Intervalo A, fechado em menos 2, aberto em 3. Bolinha fechada no menos 2, bolinha aberta no 3. Não esquece de marcar todos aqueles números que estão entre o menos 2 e o 3 também. Intervalo B, aberto em menos infinito, então ele vem lá do menos infinito, fechado em 0. Quando a gente vai fazer A união B, a gente precisa juntar todos os elementos de A e de B num único intervalo. Então, observa que o B vem lá do menos infinito e para no 0. Como a gente está juntando com os elementos do A, a gente vai ter um intervalo que vem lá do menos infinito e vai até o 3, porque aí a gente percorre todo o intervalo B e também o A, sendo que o A vai até o 3, aberto no 3. Então, o nosso A união B vem lá do menos infinito e vai aberto até o 3. A interseção B, eu preciso pegar exatamente aquele intervalo comum do intervalo A com o intervalo B. Então, são os elementos que pertencem aos dois. Esse pedacinho que pertence aos dois são todos os números de menos 2 a 0. Na primeira reta real, a gente representou o intervalo A e na segunda o B. A interseção B é exatamente aquele pedaço que pertence aos dois anteriores. A menos B significa que aquele intervalo A, eu vou tirar dele os elementos que tem no B também. Então, observa que o início do conjunto A, lá no menos 2, tudo isso está no B, ó. E a gente vai tirando tudo que está no A até o 0, porque o 0 é o limite do conjunto B. Então, a gente vai tirar do conjunto A todos os números de menos 2 a 0, inclusive o 0, porque o 0 pertence ao B. E eu disse que eu ia tirar do conjunto A
tudo que estivesse no conjunto B. Então, o que sobra no conjunto A depois que eu retiro todos esses números? Sobram todos os números a partir do zero, sem o zero, porque o zero saiu, então ficou uma bolinha aberta. Então, sobram os números entre 0 e 3. Mas por que a bolinha é aberta no 3? Ela já era aberta. O 3 já não pertencia ao conjunto A. Então, eu tirei do conjunto A os números que estavam no B também. Então, eu tirei o menos 2, o menos 1, os números todos entre o menos 2 e o menos 1, tirei o 0 e todos os números entre o menos 1 e o 0. Quando eu fizer B menos A, é ao contrário. Eu vou tirar do conjunto B todos os elementos que também tem no conjunto A. Então, eu vou tirar do B o 0, o menos 1, todos os números entre 0 e menos 1, o menos 2, todos os números entre 0 e menos 2. Então, vão sobrar no conjunto B todos os números antes do menos 2. Bolinha aberta no menos 2, porque o menos 2 saiu. Por que o menos 2 saiu? Porque ele pertence ao conjunto A. E a gente estava retirando todos os elementos que pertenciam ao conjunto A também. Então, essas são as 4 representações na reta dessas 4 operações. Mas isso é como se fosse o nosso cálculo. A gente precisa agora de uma resposta. Qual o resultado de A interseção B, A união B, A menos B e B menos A? Esse resultado a gente vai dar a resposta de 2 formas. Usando a notação de conjuntos, como eu falei, e usando a notação de intervalos. Então, vamos ver as duas? Conjunto A união B. X pertence a R, tal que X é menor que 3. São todos os números menores que 3. Bolinha aberta no 3, não tem igual, não é menor ou igual a 3. É X menor que 3. Em notação de intervalo, de menos infinito a 3 aberto. Intervalo aberto, porque a bolinha é aberta, porque não tem igual no 3, porque o 3 não pertence a esse conjunto. A interseção B, X pertence a R, tal que menos 2, menor ou igual a X, menor ou igual a 0. São todos os números de menos 2 a 0. Intervalo fechado em menos 2, fechado em 0. A menos B é um conjunto X pertence a R, tal que 0 é menor que X, que é menor que 3. Intervalo aberto em 0, aberto em 3. Já no B menos A, o nosso intervalo vem lá do menos infinito. E, quando eu for dar a resposta em notação de conjuntos, X pertence a R, tal que X é menor que menos 2. De menos infinito a menos 2, aberto no menos 2. Então, a gente precisa analisar qual o intervalo resultante daquela operação, não esquecendo do detalhe das bolinhas abertas, bolinhas fechadas, para a gente ver se o intervalo é aberto ou fechado, para a gente ver se no conjunto a nossa escrita vai ter o igual ou não nos símbolos de menor e maior. Eu vou fazer um segundo exemplo, onde a gente vai ter que tomar cuidado com alguns detalhes. Eu escolhi agora 2 intervalos reais, B e C. Observa, eu vou representar os dois na reta, como a gente fez anteriormente no exemplo 1, e vou também representar cada uma das 4 operações na sua reta. Observa que o intervalo B é de menos infinito a 0 e o intervalo C é de 1 a 2. Não existe interseção entre esses intervalos. Então, isso demanda que a gente tome um cuidadinho com essas operações. Um cuidadinho extra. Quando a gente for fazer B união C, a gente precisa juntar todos os números que pertencem aos 2 intervalos num único intervalo. Mas eu não vou conseguir juntar num único intervalo. Observa a representação na reta. Existe um espaço ali, um buraco no meio desse intervalo. Então, na verdade, não é um intervalo, são 2. A gente precisa representar com 2 intervalos. Quando a gente for fazer B interseção C, essa reta vai ficar vazia. A gente não tem nenhum elemento que pertença tanto a B quanto a C. Isso impacta nas diferenças também. B menos C, eu vou tirar do conjunto B tudo que tem no C também. Não tem elemento do conjunto B que esteja em C também. Então, o conjunto B fica intacto. Analogamente, quando eu for fazer C menos B, o conjunto C fica intacto, porque não tem nenhum elemento em comum entre o intervalo B e o intervalo C. Agora, vamos dar as respostas em notação de conjuntos e em notação de intervalos. X pertence a R tal que X menor ou igual a 0 é uma parte do B união C,
ou 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Não dá para a gente tentar escrever numa frase só. Da mesma forma que eu preciso de 2 intervalos para representar essa resposta de B união C. Então, eu coloco o intervalo de menos infinito a zero fechado, união de 1 a 2, fechado em 1 e fechado em 2. Quando a gente for representar o B interseção C, conjunto vazio, existem 2 formas de representar o conjunto vazio: chaves sem nada dentro, ou esse símbolo que parece um zerinho cortado. Lembra que não pode botar um dentro do outro. Ou um ou outro. B menos C, x pertence a R, tal que x menor ou igual a zero, ou eu posso simplesmente dizer que B menos C é igual ao conjunto B, e eu posso representar tanto em notação de intervalo quanto em notação de conjuntos. Já no caso do C menos B, a mesma coisa. C menos B, eu posso dizer que é igual ao conjunto C e representar isso em notação de intervalos ou em notação de conjuntos. Hoje a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.